Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Leonardo Duarte, eu sou advogado e professor de Direito Imobiliário e Processo Civil e quero conversar com vocês aqui hoje uma situação muito delicada, que é a ocupação exclusiva do imóvel da herança por um herdeiro. Antes de tudo, te peço para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ativar as notificações e deixar seu like, que ajuda muito o canal e aí o YouTube vai te recomendar mais vezes os vídeos que a gente postar aqui. Bom, nosso assunto aqui é prático, tá? A gente vai abandonar um pouquinho a teoria para te ensinar como agir nessa situação, seja você herdeiro que esteja passando por isso, ou mesmo advogado que um cliente te procurou por essa situação. Bom, quando há o falecimento, há a transmissão do patrimônio para os herdeiros pelo princípio da saisinho. Isso ocorre automaticamente, independente da abertura do inventário. E aí há uma situação de composse, né, no caso de um imóvel, ou mesmo móvel, e situações de copropriedade também, caso aquele decus tinha a propriedade do imóvel. E aí, quando há ocupação, é muito corriqueiro isso acontecer, que um herdeiro ocupe exclusivamente um imóvel, seja já ocupando por conta de uma tolerância ou permissão dos genitores, ou mesmo após o falecimento, com o objetivo muitas das vezes de prejudicar a herança, impedir alienações, impedir locações sobre aquele imóvel. Então, o que os herdeiros devem fazer neste caso? Bom, antes de tudo, evidentemente, o diálogo é muito importante. Sentar e conversar muitas das vezes resolve o problema e as pessoas às vezes não estão solícitas a essa situação. Bom, e aí, caso não seja possível o diálogo, é muito importante que os demais herdeiros que queiram retirar aquele outro ou queiram fazer com que ele pague uma taxa por aquela ocupação, promovam a notificação deste herdeiro para então arbitrar a taxa de ocupação e também ou pedir então a desocupação voluntária do imóvel. Se passado esse período da notificação não ocorreu o pagamento da taxa ou a desocupação voluntária, deverá ser promovido, isso não vai ocorrer no inventário, ok? Isso vai ocorrer em uma ação própria, a chamada ação de reintegração de posse. Ainda que aquele herdeiro seja também possuidor, o fato dele ocupar exclusivamente o imóvel estaria então esbulhando a posse dos demais, e por isso cabível aqui a reintegração de posse. Isso deve ocorrer, obviamente, de uma maneira mais célere possível, porque o STJ já pacificou o entendimento que se os herdeiros não fizerem nada e um herdeiro ocupar exclusivamente o imóvel da herança, ao longo do tempo, se ele preencher os requisitos da usucapião, ele pode vir a usucapi o imóvel. Então, mesmo que os demais herdeiros queiram que ele permaneça naquele imóvel, é muito importante então celebrar um instrumento chamado instrumento de comodato, seja com arbitramento de uma taxa, né, ou a estipulação de uma taxa, ou mesmo sem taxa nenhuma, para que este herdeiro, para que haja ali um negócio jurídico indicando que houve um empréstimo da posse dos demais para aquele único herdeiro. Se isso não ocorrer e não fizerem mais nada, ao longo do tempo esse herdeiro pode preencher os requisitos da uso capião, ok? E aí é muito importante dizer também, quando o herdeiro construiu naquele imóvel, fez uma acessão, melhorias, benfeitorias de boa-fé, ele tem evidentemente direito a indenizações aqui. Mas isso não exclui a possibilidade de se fazer a reintegração de posse, caso aqueles demais herdeiros indenizem aquele outro por conta dessa construção, acessão ou por ter semeado de boa-fé no imóvel, tá? Espero ter te ajudado e fique aqui para acompanhar mais os vídeos no canal.